Você já parou para pensar que o cansaço do seu dia a dia, a inconstância em dieta, em treino, uma dificuldade de se abrir para conversar com novas pessoas ou até para um novo relacionamento, muitas vezes é porque a sua mente está sobrecarregada de coisas que você precisaria estar falando, seja para você mesmo escutar, ou seja para outras pessoas, que você fica guardando porque você sabe que não vai ser bem compreendido, ou então é um assunto que você fala assim, já foi, já perdoei. Mas lá no fundo, o que eu tô falando aqui tá ressoando, você já sabe até o assunto que te incomoda. E você finge que tá levando, porque realmente, às vezes a gente deixa no inconsciente, né? E porque a gente precisa seguir a vida, a gente não pode ficar remoendo as coisas. Só que também deixar guardado lá no fundo do seu peito essa insatisfação ou essa coisa que ficou mal resolvido, ele vai acarretar em muitas coisas. A sua mente, por mais que você não esteja pensando o tempo inteiro, ela tá lá no inconsciente, lá no fundo, pesando, desgastando a sua energia, porque isso desgasta o físico também, não o que sobrecarrega a mente, sobrecarrega o físico, pensar também consome energia. E às vezes a gente não tem maturidade o suficiente para saber como lidar. A gente acha que tá lidando bem da melhor forma, deixando para lá, porque a gente sabe que lá no fundo a gente entende os motivos, entende as razões das pessoas, ou então tudo bem, já foi, sabe? Superei. E a gente acha que tá tudo certo, quando na realidade a gente precisa saber a forma de falar, não esperando que algo mude ou que o passado mude ou que daqui para frente seja diferente. Por mais que você saiba que não vai ter uma resolução a partir do momento que você fala, mas o que vai se resolver é um pouco mais de paz mental, é ter um pouco mais de energia no seu dia, é se sentir um pouquinho mais leve. E por que eu tô falando tudo isso? É porque eu passei por uma situação agora onde eu entendia que eu não vou falar porque isso pode ressoar como um certo egoísmo da minha parte, e eu entendo, e só que mesmo entendendo, aquilo ficou matutando na minha cabeça, e né, a ansiedade veio, logo veio a desidrose, né, aquelas bolinhas nos dedos que não parava de coçar, enfim. E por mais que a gente tenha maturidade para entender as coisas, ou não, tudo bem, já foi, às vezes a gente precisa falar. A gente simplesmente precisa pegar um momento que tá mais tranquilo e chegar para a pessoa e falar assim: olha, tem uma coisa que eu quero falar, eu não espero que nada se resolva a partir disso. Eu quero me falar como eu me sinto, como eu me senti, não que essa é a verdade absoluta, eu não estou julgando, a única coisa que eu espero, abrindo isso que eu vou falar para você, é para eu conseguir ter um pouco mais de descanso, porque eu preciso falar, eu preciso um pouquinho de paz. Você vai saber me escutar sem entendendo que não é um julgamento, é só para eu me sentir melhor, porque isso guardar para mim tá me fazendo mal. E aí você fala o que você precisa falar. Não importa se aconteceu algo há 1 hora atrás, se foi há 10 anos atrás, se a pessoa vai entender ou não, sabe? Quando a gente vê que lá no fundo ainda incomoda, vá de coração aberto, sabendo que você vai falar sem criticar, sem julgar, e vá pensando que você vai expor para você ter essa paz na sua mente. Então existe uma diferença muito grande de você chegar acusando, jogando na cara e porque tá acabando com a minha paz porque você fez isso pra mim. Existe uma diferença de falar dessa maneira, e existe a diferença de falar que
é como você se sente, que você não quer julgar, que você perdoa tudo isso, que você só quer soltar tudo isso. É claro que vai ser bem recebida essas palavras. Saiba o momento certo de abrir, um momento que esteja mais tranquilo e às vezes a gente precisa sim priorizar a gente, porque às vezes a gente poupa o outro também, né, para não falar, mas a gente precisa priorizar como a gente se sente a partir daquilo, porque só de você falar, ou então se você não tem a condição de falar, se é uma pessoa que já é falecida, escreva uma carta, leia em voz alta para você se escutar falando sobre isso. Isso vai tirar uma carga enorme das suas costas. Muitas vezes você não consegue emagrecer, você não consegue se relacionar, você não consegue ter uma boa autoestima, ter uma relação mais de sociabilidade. Tudo por conta de detalhes, de coisas que a gente meio que empurra para debaixo do tapete, porque é como a gente aprendeu a lidar, sabe? Se a gente não tem resolução, resolvido está. Mas nem sempre é dessa maneira. Às vezes a gente precisa se escutar falando para que a gente alcance esse estado de espírito. Então, se perdoe, perdoe os outros, fale, se expresse, não acuse, não julgue. E se você não entende o outro, tá tudo bem, a gente não vai entender mesmo todo mundo o tempo inteiro, seja família, seja filhos, relacionamento, e tá tudo certo, tá tudo certo. A gente pensa muito. Então, pensa menos, respira mais fundo e solta. Só isso que eu tenho para falar para vocês. Vale a pena, tá? Vale muito a pena.